Boa noite, sejam bem-vindos à nossa terceira aula e hoje nós falaremos sobre as potências intelectivas. Falaremos sobre o intelecto. O que é um intelecto? O intelecto, ele é uma potência da alma. Então muitas pessoas confundem o intelecto com a essência mesma da alma. Só que nós dizemos que a alma é intelecto por analogia, por ser a forma como a alma opera de forma mais perfeita. Assim como nós dizemos alma sensitiva, aquela alma que possui como perfeição maior a operação por meio dos sentidos. Então, o intelecto, ele é passivo. Então, o intelecto, quando intelige, ele sofre. Sofre no sentido de receber em ato aquilo que ele possuía em potência. Então, o intelecto, ele está em potência para os inteligíveis. Então, o intelecto, ele se divide em intelecto agente e intelecto possível. Na aula sobre os sentidos, nós vimos que o intelecto, ou que os nossos sentidos, eles abstraem a imagem sensível das coisas e transforma naquilo que nós chamamos, por meio da imaginação, naquilo que nós chamamos de fantasmas. Esses fantasmas, ou seja, essas imagens sensíveis, são abstraídas pelo que nós chamamos de intelecto agente. Então, qual que é a função do intelecto agente? O intelecto agente, ele possui a função de abstrair do dos fantasmas as formas inteligíveis das coisas. Então, ao abstrair dos fantasmas as formas inteligíveis das coisas, ele as torna em ato. Então, o intelecto tem potência para conhecer, mas somente a partir da abstração das formas inteligíveis dos fantasmas, que são apreendidos pelos sentidos, é que torna-se em ato no intelecto essas formas inteligíveis. Qual que é a função do intelecto possível? O intelecto agente, ele abstrai essas formas, e essas formas são recebidas pelo intelecto possível, que possui a função de receber essas formas inteligíveis ou espécies inteligíveis, formando aquilo que Santo Tomás chamava de verbum mentale, que é o quê? O verbo mental, ou o que nós chamamos de o conceito da coisa apreendida. O conceito apreendido da coisa. Então, após o intelecto apreender, abstrair dos fantasmas, passar para o intelecto possível, que recebe essas formas inteligíveis, as transforma em conceitos, ou seja, por meio do intelecto possível é que nós conhecemos. Ele, por meio essas formas inteligíveis que são recebidas do intelecto agente, ele transforma no conceito das coisas, nos conceitos universais. Nós falamos também na aula sobre os sentidos que o intelecto versa sobre os universais, enquanto os sentidos sobre o particular. Então, transforma isso em conceitos universais. O que o intelecto abstrai, por exemplo, no homem, ele abstrai o conceito de humanidade, que é um conceito universal. Após transformar aquela forma inteligível, aquela espécie inteligível, em conceito, a segunda fase nós chamamos de julgamento, que é onde o intelecto faz o ato de compor e dividir, ou seja, ele une e separa conceitos para assim conhecer as coisas.
E após esse ato de compor e dividir, ou seja, de unir e separar os conceitos, ele realiza o ato de raciocinar, o raciocínio, o ato de tirar as conclusões das coisas, ou seja, de criar os silogismos, que são um exemplo. Então, o intelecto, ele, após criar esses conceitos, julgar esses conceitos, raciocinar sobre esses conceitos para se conhecer o real, ele precisa conservar. E o intelecto, como toda virtude passiva, ou seja, toda virtude passiva que tem a função de receber, como o intelecto, possui o ato de conservar essas coisas que recebe. Então, nós chamamos esse ato de conservar as coisas do intelecto de memória intelectiva, mas apenas por analogia, enquanto o intelecto conserva. Porque a memória trata daquilo que é o pretérito, como nós falamos na aula anterior. Então, por analogia, por conservar as coisas, nós dizemos que o intelecto possui uma memória intelectiva. Então, essa memória intelectiva não é uma potência separada. Ela faz parte da potência passiva do intelecto. Ou seja, ela faz parte da essência mesmo do intelecto, da potência intelectiva. É algo que está no intelecto, que é conservar tudo aquilo que o intelecto, novamente, abstrai por meio do intelecto a gente, é recebido no intelecto possível, transformado em conceitos, julgado e, após compor e dividir, nós guardamos isso no nosso intelecto. O intelecto conserva esse conhecimento acerca do real e do universal. Então, dentro das potências intelectivas, nós temos o que nós chamamos de razão superior e razão inferior. O que é a razão inferior? É o ato de raciocinar acerca das coisas temporais. Então, a razão inferior ela vai versar sobre as coisas temporais, raciocinar sobre as coisas temporais. E a razão superior sobre as coisas eternas. É como que a razão inferior vai raciocinar vai raciocinar acerca das coisas que são práticas, das coisas que possuem um valor prático, as nossas ações práticas. Já a razão superior possui vamos dizer, uma função contemplativa. Então, a função da razão superior é contemplar as verdades eternas. Por meio dessa contemplação das coisas eternas, nós tiramos as regras das nossas ações. Por isso, a razão inferior depende da superior, porque ela recebe o agir prático, as regras para agir da razão superior, das coisas eternas. Então, algumas distinções que nós devemos fazer acerca das potências intelectivas. Primeiro, o conceito de inteligência. O que é inteligência dentro do pensamento de Santo Tomás? A inteligência é todo ato de inteligir. Então, toda vez que a alma intelige, ou seja, que é o ato que nós abstraímos as coisas, recebemos o intelecto possível, transformamos aquilo em conceito. Esse ato de inteligir as coisas,
tornar as coisas inteligíveis nós chamamos de inteligência. Por isso que somente o ser humano possui inteligência e não os animais, porque os animais são incapazes de inteligir por não possuir essa potência. E nós distinguimos duas coisas dentro do intelecto, duas funções do intelecto: o intelecto especulativo e o intelecto prático. O intelecto especulativo, ele ordena a consideração da verdade. Então, a função do intelecto especulativo é nos conduzir à consideração da verdade, ou seja, ao conhecimento da verdade, a conhecer a verdade por meio daquilo que nós inteligimos. O intelecto prático, ele ordena a operação, ou seja, a forma como nós agimos. Então, ambos conhecem a verdade. Só que o intelecto especulativo, ele vai considerar acerca da verdade por si mesma, enquanto verdade. Já o intelecto prático, ele vai versar sobre a verdade, ordenar a verdade, enquanto a verdade nos guia a uma reta operação, ao reto agir. Então, ambos conhecem a verdade, um conhece a verdade por si mesma e o outro enquanto a verdade nos ordena ao ato operativo. Outras duas coisas que nós devemos distinguir dentro das potências intelectivas, que alguns confundem como sendo potências à parte, é a sinderese e a consciência. Então, o que é a sinderese? Sinderese, primeiramente, ela é um hábito natural da alma. É algo que a alma intelectiva realiza de forma natural, é um hábito. Então, o que a sinderese faz? Ela versa sobre os primeiros princípios práticos. Quais são o primeiro princípio prático da razão? Que é fazer o bem e evitar o mal. Por isso que Santo Tomás diz que a sinderese, por conhecer os primeiros princípios práticos, por conhecer aquilo que é verdadeiro, conhecer a verdade e, portanto, distinguir o que é bem e o que é mal, o que é ruim, ou seja, aquilo que nós devemos praticar como bem e aquilo que não devemos praticar, devemos evitar por ser mal, ela não erra. Então, a sinderese, quando age, não erra. E nós temos a consciência, que não é um hábito natural, mas um ato da alma. É um ato da alma enquanto a aplicação atual da ciência. Como que é isso? A sinderese vai nos dar os primeiros princípios práticos, ou seja, fazer o bem e evitar o mal. O que a consciência vai fazer? A consciência vai aplicar isso aos nossos atos. Então, nós temos diante de nós algo e a consciência é aquela que vai julgar se aquilo é bom, se eu devo ou não fazer aquilo. E às vezes a consciência ela pode errar. Às vezes a nossa consciência pode nos fazer versar sobre algo que não é o bem, mas como que por uma noção de bem. Ou seja, podemos ser enganados pela nossa consciência, principalmente quando nos deixamos levar pelas nossas paixões e pela nossa imaginação, pelos apetites inferiores, pelas potências inferiores. Então, a consciência ela vai operar principalmente por meio daquilo que ela recebe da sinderese.
se endereza e vai dizer, ó, pratico o bem e evito o mal. A consciência vai me dizer, olha, isso é mal e isso é bom. Por exemplo, diante de um objeto vai dizer, ó, roubar é errado. Roubar é um bom, é bem, é um bom, é um ato bom. Por isso que quando temos a consciência corrompida, nós sabemos que roubar, pelos primeiros princípios práticos, é algo ruim que nós devemos evitar, mas a nossa consciência, julgando mal, nos leva a agir e cometer o ato do roubo, por julgar aquilo como um bem. Por exemplo, eh, você roubar, eu preciso ter dinheiro, então eu vou roubar um dinheiro. Então, a sua consciência está dizendo: olha, é a forma fácil, o bem, a forma como vai te fazer bem, como vai te trazer um bem, você roubar aquilo. Mas na verdade aquilo é algo ruim que deve ser evitado. Espero que tenha dado para entender sobre o conceito da consciência. Então é isso. eh, a nossa aula de hoje era apenas sobre esses conceitos básicos do intelecto e o grupo do WhatsApp está aberto a perguntas, a dúvidas. Então, na próxima aula, a gente vai tratar das potências apetitivas e depois nós trataremos da forma como a alma conhece. E aí nós vamos aprofundar dentro das potências sensitivas, seja como os sentidos conhecem, como o intelecto eh, abstrai por meio dos fantasmas recebidos dos sentidos. Então é isso, tenham uma boa noite, fiquem com Deus.